O objetivo dessa apresentação é compartilhar diferentes estratégias e instrumentos de avaliação para diferentes aprendizagens. Como os instrumentos podem apoiar a realização de avaliações diagnósticas cuidadosas, capazes de compreender os níveis das diferentes aprendizagens de estudantes? Compartilharemos aqui uma experiência muito potente na formação de professores e coordenadores pedagógicos, baseada na análise de instrumentos, para provocar professores a pensar novas referências, novos observáveis na elaboração de instrumentos de acompanhamento das aprendizagens. Para além de provas, que são instrumentos muito conhecidos e que continuam tendo o seu valor numa perspectiva mais formativa do acompanhamento, atividades de sondagem individual em diferentes situações de sala de aula, observação de momentos de produção dos estudantes durante as aulas, realização de registros pelo professor desse processo de ensino e de aprendizagem, que possibilite reorganizar as práticas pedagógicas a partir desses indicadores, registros de atividades dos estudantes no decorrer de diversas atividades, também são instrumentos potentes, assim como pausas avaliativas, nos quais o professor oferece algumas expectativas de aprendizagem para que os alunos possam validar, se posicionar diante delas, e momentos de autoavaliação, que também colaboram para a construção de um espaço compartilhado de responsabilidade pelas aprendizagens. A avaliação de fatos, segundo Zabala e Arnall, que são nossas referências aqui, quando um professor quer verificar o grau de conhecimento que um aluno tem sobre conteúdos factuais, uma pergunta simples, oral ou escrita, é uma estratégia muito apropriada, pois a resposta do estudante vai permitir ao professor identificar se ele tem ou não conhecimento sobre aquele fato investigado. No exemplo que temos aqui, selecionamos duas habilidades da BNCC relacionadas a esse instrumento de avaliação, que no caso era uma prova, em que o professor apresenta um texto do Manuel de Barros e solicita ao aluno identificar no texto um neologismo que foi criado pelo autor e, a partir desta pergunta, ele tem oportunidade de mostrar ao professor o quanto ele domina o conhecimento sobre este elemento pontual da língua portuguesa. Na avaliação de conceitos, segundo os autores, as atividades mais apropriadas para se conhecer o nível de aprendizagem consiste na resolução de problemas a partir do uso do conceito. Então, provas que permitem saber se os alunos são capazes de relacionar e utilizar esses conceitos em determinadas situações pode ser, sim, um instrumento para avaliação desses conceitos. Em alguns casos, pode ser útil que o aluno defina o conceito com suas próprias palavras, que é o caso do instrumento que nós trouxemos aqui de exemplo. Veja que há um texto, o vocabulário utilizado nesse texto, que é uma escolha também metodológica do professor que preparou essa prova, e uma questão para que o aluno identifique no texto os elementos relativos às características dos textos neoclássicos. Veja que há uma habilidade na base específica para esse conteúdo. Então, a partir desta prova, o professor tem condições de avaliar se o conceito de neoclassicismo, as características do neoclassicismo, foram ou não foram aprendidas pelos estudantes. Já na avaliação de procedimentos, a prova escrita é muito limitada, pois ela reflete apenas o domínio de procedimentos possíveis de serem avaliados com papel e lápis, como é o caso do cálculo, da escrita ou do desenho. Para outros tipos de procedimentos, o professor precisa pensar, planejar atividades
que permitam atestar se os alunos são capazes de usar aquele procedimento em situações reais e diversificadas. Não será através de um único instrumento que o professor, por exemplo, vai avaliar o nível de produção escrita dos estudantes ou de leitura dos estudantes, que são procedimentos estruturantes para a aprendizagem de todos os outros conteúdos. No exemplo que nós trouxemos aqui, o professor criou um quadro de avaliação da reescrita de um conto, e neste quadro ele apresenta expectativas que deveriam ser alcançadas pelos estudantes, e se vocês observarem bem, há um momento em que o próprio estudante responde sobre a sua capacidade de ter garantido ou não aqueles procedimentos no seu texto, e no mesmo instrumento, o professor também tem a oportunidade de identificar. Esse é um instrumento que também foi elaborado considerando uma habilidade priorizada pelo professor, e que ainda favorece um momento muito formativo da avaliação, que é a conversa entre o professor e o estudante sobre o seu nível de aprendizagem, que fortalece, na verdade, o papel protagonista do estudante na sua construção, que é uma expectativa da avaliação formativa. Já para a avaliação de atitudes e valores, Zabala e Arnal asseguram que a prova escrita é totalmente inútil, tendo em vista que é importante realizar a avaliação a partir da observação sistemática dos estudantes, em situações em que eles tenham que dar opiniões, realizar atividades em grupo, participar de debates, de excursões ou estudos do meio, nas distribuições cotidianas de tarefas e responsabilidades durante as aulas, em atividades esportivas, culturais, ou seja, para avaliar o nível de desenvolvimento de uma habilidade atitudinal, os professores precisam estar atentos na observação dos estudantes em diversas situações. Nós trouxemos aqui um exemplo de um questionário para análise de um trabalho em grupo. O professor estabeleceu algumas ações e reflexões para os alunos realizarem após o desenvolvimento de um trabalho em grupo. Veja que, neste instrumento, o aluno precisa se posicionar, dizer ao professor o que ele acha que é importante durante, por exemplo, uma situação de participação em grupo. Ele vai dizer aqui o que é importante, o que é muito importante, o que é pouco importante. Isso vai dar um mapa para o professor da turma em relação ao que eles estão já valorizando ou ainda precisam aprender a valorizar durante a realização de um trabalho em grupo. Vejam que nós não colocamos aqui nenhuma habilidade priorizada, porque as atitudes e valores, eles são transversais a todos as outras dimensões das habilidades, e precisa ser desenvolvida ao longo de toda a trajetória escolar. Por isso que, nesse slide, a gente apresenta uma trajetória a partir das competências gerais da base. A competência 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E a competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para nós vermos, ao longo dessa trajetória escolar, como isso pode ser garantido no cotidiano a partir do currículo. Na educação infantil, nós temos um direito de aprendizagem que é o conviver. Nele, é importante que a gente garanta diferentes linguagens para assegurar que as crianças e adultos, tanto individualmente quanto em grupos, possam ampliar o conhecimento de si e do outro e construir esse respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós, traz para a gente a seguinte ideia, que é na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar,
e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, e essas experiências ajudam as crianças a perceber a si mesmas e ao outro, valorizando as identidades, respeitando as diversidades e diferenças que constituem os seres humanos. O objetivo de desenvolvimento para as crianças de 4 a 5 anos, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. É um objetivo que, se perseguido ao longo de toda a trajetória da criança na educação infantil, quando ele chega no ensino fundamental, ele já vem preparado com boas experiências de convivência, com boas situações de aprendizagem, considerando ele e os outros, e podendo construir essa empatia e esse respeito logo nos primeiros anos de escolaridade. Já no ensino fundamental, nós trouxemos um exemplo de uma competência específica da área de linguagens, que diz o seguinte: desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, e construir essa perspectiva de respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Veja que é um componente, é uma competência de uma área específica, dentro do componente de língua portuguesa, no campo de atuação, vida pública, na prática de linguagem, oralidade, e no objeto de conhecimento, produção de texto, há uma habilidade que, se priorizada ao longo do ensino fundamental, vai favorecer o desenvolvimento dessa competência específica e vai favorecer, a longo prazo, o desenvolvimento das competências 9 e 10 previstas na BNCC e previstas, é lógico, agora nos currículos que foram produzidos a partir dela. Então, argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. Então, se eu vou priorizando essa habilidade ao longo do ensino fundamental, no final da trajetória escolar, desde a educação infantil até o final do ensino fundamental, eu tenho condições de favorecer o desenvolvimento daquelas competências previstas. Para finalizar, nós queremos trazer uma pontuação especial para a autoavaliação como uma estratégia diferenciada. Porque a autoavaliação permite ao estudante se conscientizar sobre as estratégias de aprendizagem que ele próprio utiliza, evidenciando o que ele aprendeu, o que ele ainda não aprendeu. Pode também trazer uma abordagem sobre o compromisso dele com esse processo de aprendizagem, a partir do momento em que ele tem que pensar sobre como ele veio desenvolvendo suas estratégias, realizando as atividades para assegurar aquela aprendizagem. Veja que no exemplo aqui, o aluno é colocado diante de questões sobre o cotidiano dele na realização de um projeto. Se ele realizou as atividades do projeto, se ele participou bem das discussões, se manteve uma atitude colaborativa, se teve uma atitude participativa no estudo do meio que foi realizado. E, ao fazer essa análise, voltar, portanto, ao seu processo e, em diálogo depois com o professor, ele pode avançar muito na sua condição de estudante, na sua responsabilidade pelo processo de aprendizagem, favorecendo, portanto, o lugar protagonista que nós temos dito tanto agora, né, no currículo, numa perspectiva de desenvolvimento integral, em que o aluno é o foco, as aprendizagens dos estudantes são o foco de todas as nossas ações. Nos materiais complementares do curso, vocês vão encontrar orientações e sugestões para a realização de autoavaliação e um banco de exemplos de instrumentos para essa estratégia.